Oi, gente, tudo bom? Vai sair hoje o vídeo falando sobre organização. Tá aqui meu caderninho para me ajudar, colocar melhor as ideias para vocês. Mas eu não tô fazendo esse vídeo porque a gente tá em quarentena, muitas cidades estão em quarentena e você tá tendo que se adaptar trabalhando de uma outra forma. Eu tô fazendo esse vídeo porque trabalhar com organização vai fazer toda a diferença na sua vida, não só na empresa para você conseguir aí alcançar os seus objetivos e as suas metas, como conseguir alcançar objetivos e metas também da sua vida. É preciso ter muita organização. Então, o que eu diria para você? Isso é o que eu uso na minha vida, que quando eu comecei a fazer isso, há talvez uns 15 anos atrás, melhorou muito e me ajudou muito. Eu não sei você, mas algumas pessoas que são desorganizadas, ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, tem aquela sensação que não conseguiu fazer 50% das coisas que pretendia fazer. Ou não conseguiu alcançar determinadas metas na vida, no trabalho, e fica com aquela frustração porque não conseguiu. Mas são pessoas que muitas vezes acordam, pegam a sua arma e saem atirando e saem apagando incêndio à medida do possível, né? Eu sei que marmorista tem dessas, tá? De sair fazendo as coisas conforme for aparecendo. Então aparece um incêndio aqui, eu vou lá, apago, aparece um incêndio ali, eu vou lá, apago. E no final das contas, a gente é o mais prejudicado com isso. Então, ser organizado traz muitas vantagens. Primeira coisa que você vai fazer aí para mudar a sua forma de viver a partir de agora você vai colocar no papel tudo que você precisa fazer e o que você quer. E aí, quando eu falo tudo, primeira coisa, coloque no papel todas as suas tarefas e as suas obrigações que você tem relacionadas ao trabalho, relacionadas à marmoraria. Coloque tudo isso no papel. Depois você vai colocar também as suas obrigações relacionadas à sua família e a filhos, se você tiver filhos. Por quê? Parece, muita gente não leva isso em consideração, mas às vezes você fica 1 hora com seu filho, 2 horas com seu filho e você precisa ficar. Quem tem família tem que dar atenção para o marido, para a esposa, para a namorada, para o namorado. E é importante você ter esse momento separado para sua família também. E também, se você tiver filhos, coloque isso no papel. Depois, você vai colocar no papel o tempo que você precisa para você. Gente, a primeira pessoa mais importante da sua vida é você. Então você precisa estar bem para você conseguir ter sucesso na sua vida familiar, no seu trabalho. Você precisa estar bem. Então coloque aí um tempo que é necessário para você. Esse tempo pode ser tomar um banho mais demorado. Esse tempo pode ser ir para academia. Esse tempo pode ser ler um livro. Por exemplo, eu me organizo eu tenho tantos minutos todo dia para eu fazer uma leitura. Isso me ajuda também a lembrar que eu preciso ler, né? Então eu digo isso numa leitura pessoal, digamos assim, alguma coisa que eu gosto de ler ou uma série, alguma coisa assim. Não me refiro a leituras de estudo, que tudo isso faz parte do meu trabalho também, ainda mais com marmoraria de A a Z. Mas as leituras mais pessoais, eu tenho um tempo todo dia para tirar essas leituras. Então você vai colocar primeiro isso tudo no papel. Ah, Gerlânia, coloquei tudo no papel, trabalho, família, filhos, vida pessoal, o que eu gosto de fazer e tal. Agora você vai destinar, depois de você colocar isso tudo no papel, você tem que organizar os dias e horários. Então não adianta você vai fazer a sua divisão de organização aí de segunda a sexta. Você não vive de segunda a sexta, você vive de segunda a domingo. Então você vai colocar de segunda a domingo o tempo que você vai destinar para cada coisa. Então, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, do horário tal até o horário tal, eu tenho para trabalho. Legal. Depois você vai colocar de sábado, de domingo, o que você tem para sua família, para você. Durante a semana, qual é o tempo que você destina para você também ou para sua família, porque quem tem família sabe, não dá para você falar, olha, é o seguinte, me procura no domingo, que é o domingo que eu não tô trabalhando. Não, quem tem família sabe que tem família todos os dias. Então você tem que ter ali pelo menos por dia um tempinho para ficar com a sua família, ou um tempinho para ser para você, para fazer aquilo que você gosta, de repente assistir uma série. Os homens gostam de repente e jogar um futebol uma vez na semana, não sei. Então você vai colocar aí o que você tem que fazer, tudo na sua vida você vai colocar. Colocou, você vai destinar agora
os dias e horários que você vai fazer. E aí, quando eu falo horário, é horário mesmo. Por exemplo, na minha empresa eu tenho que... eu faço venda de tal hora a tal hora. De tal hora a tal hora eu tô na fábrica. De tal hora a tal hora eu vou pra obra. Então, ou de dias. Então, por exemplo, às vezes aquela pessoa tá acostumada a fazer reuniões de tempos em tempos. Ou o telefone toca, vira uma reunião e você fica aí hoje, por exemplo. Eu recebi uma ligação que eu imaginava que eu fosse ficar 20 minutos e a pessoa tinha tanto assunto e foi estendendo, durou 1h30. Ao final dessa ligação eu falei, olha, quando a ligação for mais extensa, vamos marcar uma reunião, porque aí eu faço as reuniões sempre de sexta-feira. E aí eu considero que na sexta-feira eu vou estar no telefone, eu vou estar em reunião o dia inteiro, e aí é um dia que eu reservo para as reuniões. Então isso pode ser para você que é dono da marmoraria, para você que é empresário, para você que de repente precisa muito falar com as pessoas, e eu digo não só com clientes, mas falar com a sua equipe, fazer reuniões internas, você pode sim separar um período do dia e um dia específico para isso. E isso vai te ajudar também para você não esquecer que esse momento é importante. Porque às vezes você faz uma reunião uma vez na vida, outra na morte, falta comunicação, é ruim. Então se você reserva, por exemplo, eu vou falar com a minha equipe comercial uma vez na semana, todo dia, tal hora. Então é um momento que você já reservou e você já se organiza para isso, tá? Reserve esses dias e horários específicos. Colocou tudo no papel, pode ser que você descubra que a frustração que você tem por não conseguir fazer tudo o que você almeja é porque você está colocando muita coisa para você fazer e que é impossível que você faça. Então, neste momento, você vai conseguir visualizar melhor e vai pedir ajuda se for o caso. A gente sabe que tem muita gente, principalmente agora, que está trabalhando muito mais do que trabalhava antes, porque antes saía para trabalhar naquele horário, voltava para casa, descansava e fazia outras coisas. Essas pessoas estão adoecendo porque acordam 8 da manhã, tomam café, vão trabalhar dentro de casa e ficam até 10, 11, meia-noite trabalhando, porque não conseguem fazer essa distribuição ali. Então, entenda que se organizar, ter uma agenda organizada, ela vai não só fazer com que você consiga cumprir as suas metas, os seus objetivos, que é de crescimento profissional, de crescimento também físico, espiritual, familiar, que é importante também, a gente precisa estar bem, como eu sempre estou falando aqui para vocês. Organizar isso vai trazer só benefícios. Mas tem gente que não quer colocar no papel, que não quer encarar porque acha que isso dá trabalho. Dá muito trabalho ser desorganizado, muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E dá muito mais trabalho você olhar e você ter aquela sensação de frustração que não conseguiu fazer o que gostaria de ter feito, de que não conseguiu chegar à meta que gostaria de chegar. Então vamos pensar numa academia. É muito bom a gente querer ser malhado, a gente querer ser magro, a gente querer estar com um corpo legal. Mas isso requer pelo menos aí 1h30 do nosso dia, 3, 4 vezes na semana que a gente reserve para fazer isso, para a gente conseguir o nosso objetivo. E na nossa vida, em todos os sentidos, tanto na pessoal quanto na profissional, essa organização, ter esse tempo, fazer as coisas com estratégia, faz toda a diferença para que dê tudo certo e para que no final você fique com aquela sensação que bacana. E eu digo no final, não é no final do mês, no final do ano, é no final do dia. Nossa, que legal, consegui fazer tudo que eu precisava fazer hoje, foi ótimo. E aí você vai ter também aqueles dias que você não imaginava ter. São aqueles dias mais tranquilos, são aqueles dias mais leves, que sobrou tempo para de repente você fazer até uma outra coisa que não estava ali na sua agenda, mas que vai ser prazerosa para a sua vida, tá bom? Sejam mais organizados, vocês vão ver, vai fazer toda a diferença.